professor Eduardo Maciel na área, para nós finalizarmos a nossa disciplina do Pentateuco. Nós começamos a estudar, os livros do Pentateuco, que na Bíblia hebraica é chamada Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Gênesis, nós já estudamos. Êxodo também nós já estudamos. Estudamos Levíticos, estudamos Números e, por fim, faltou Deuteronômio, que é o que nós vamos discutir na aula de hoje. Fica por aí que a aula de hoje ela tá imperdível e vai fazer parte aí do teu crescimento espiritual. Então vamos lá para os slides, já começando essa aula de número 5 do Pentateuco. Por quê? Porque Deuteronômio é o 5º livro, Penta, porque são 5: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5, Por isso que o Brasil ele é pentacampeão mundial, porque ele ganhou 5 Copas do Mundo. Então, o Pentateuco é um conjunto de 5 rolos, 5 livros. A abreviatura de Deuteronômio, que fecha esse grupo do Pentateuco de 5 livros, é DT. E o Deuteronômio é composto por 40 capítulos. Olha que coisa interessante. Vamos fazer uma introdução de Deuteronômio? Depois de 38 anos de peregrinação pelo deserto, a nova geração agora se encontra à fronteira de Canaã. Durante esse período, os israelitas ficaram restritos ao deserto de Parã e também de Cádiz Barneia. Quem é a antiga geração? A antiga geração, turma, é aquela turma acima de 20 anos. Aqueles que saíram do Egito, que viram o mar se abrir, que viram a coluna de fogo, que viram o maná cair do céu, que viram as 10 pragas. Esses são a antiga geração. A nova geração são aqueles que nasceram no deserto, que não viram o mar se abrir, que não viram as 10 pragas, e por isso o livro de Deuteronômio, na realidade, é uma retransmissão para que eles pudessem rememorar tudo aquilo que Deus fez no deserto por eles, tudo aquilo que Deus fez, melhor dizendo, no Egito. Eles não viram as grandezas de Deus no Egito, só no deserto, nasceram acostumados já numa vida livre de escravidão, e Deus, através de Deuteronômio, quis trabalhar com ele, com essa nova geração, esses temas. Interessante é que somente quando a velha geração morreu, isto é, aqueles que saíram do Egito com idade acima de 20 anos, é que tiveram a autorização de retornarem à jornada junto à terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que foram aqueles 2 espias dos 12 que tiveram um relatório positivo e que disseram: eia, subamos animosamente para possuir aquilo que o Senhor Deus já nos deu. Vamos possuir, vamos dominar, vamos tomar posse daquilo que é nosso. Somente Josué e Caleb tiveram um relatório positivo dessa velha geração. A nova geração, toda ela conseguiu entrar na terra, mas os antigos espias, os acima de 20 anos, todos eles tiveram que morrer no meio do deserto, para que então a jornada rumo à terra prometida pudesse ser concluída. Ainda na introdução, Moisés, consciente de que estava impedido de entrar na terra prometida, está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 37, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, aproveitou a ocasião para pregar 3 longos discursos ao povo de Israel. Qual foi a intenção de Moisés pregando esses discursos, pregando essa palavra? Que eles rememorassem tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, os tirando do deserto, os tirando da escravidão, e agora
dando essa terra, né, que eles poderiam possuir, uma terra boa, uma terra excelente, uma terra que manava leite e mel. Moisés lembra, nesses 3 longos discursos, a nova geração sobre a importância da obediência, se eles porventura estivessem dispostos a aprender pelo triste exemplo de seus antepassados. Por que um triste exemplo? Porque os seus antepassados viveram lá no meio do deserto e não aprenderam nada. Murmuraram, reclamaram, amaldiçoaram a Deus, reclamavam que não tinha carne, ficavam com saudade das cebolas, dos bifes acebolados do Egito. Quer dizer, aquela geração, a antiga geração, a velha geração, era uma geração que estava ali enjoada da vida, uma geração que só sabia reclamar, murmurar. Eles não eram gratos absolutamente a nada daquilo que Deus fazia por eles. Esse nome, né, Deuteronômio, significa segunda lei. Segue o padrão antigo de um documento de renovação de aliança. Então, esses 3 longos discursos que Moisés estava pregando, era justamente isso, para que eles rememorassem a antiga aliança e aquilo que Deus tinha feito para a vida de cada um deles. É isso que Deus fez através do livro de Deuteronômio, que significa uma segunda lei, que significa aquilo que Deus estava tratando, usando novamente Moisés. Qual é o propósito do livro de Deuteronômio? Nós temos pelo menos 3 propósitos. O primeiro, letra A, era preparar o povo para a conquista de Canaã. Moisés repete a frase: entrai e possuí a terra, pelo menos 34 vezes, e adicionam 35 vezes a frase: a terra que o Senhor Deus, ele te deu. Moisés estava preparando a mentalidade daqueles filhos dos escravos, né? A nova geração, pelo menos 34 vezes dizendo: entrai e possuí a terra. 35 vezes com adicional: a terra que o Senhor nos deu. Era um mindset. Era uma mudança de mentalidade. Eles precisavam estar preparados para esse primeiro momento de conquista. Nada que Deus dá é de mão beijada. A terra tinha gigantes, ferezeus, jebuseus, amorreus, e esses gigantes precisavam ser derrotados. Era uma batalha, era uma conquista que eles precisavam de fato vencer. Em segundo lugar, o propósito era apresentar os preceitos da lei em termos práticos e espirituais, para serem aplicados à nova vida em Canaã. Esses preceitos, esses princípios de Deus precisavam ser prática, porque uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática. Tem muita gente que está na teoria, mas o que vai mudar de fato a vida de alguém são as práticas. E o que mudou a vida daquele povo em Canaã foi uma nova atitude. Foi trazer esses princípios para o lado prático, espiritual. Não era uma conquista apenas carnal, territorialista, geográfica, mas era também uma conquista espiritual. Em terceiro lugar, estimular a lealdade ao Senhor e à sua lei. Pode-se dizer que o ensino de Deuteronômio é a exposição do grande mandamento de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não terá outros deuses, né? Uma coisa que fica bem marcada em Deuteronômio é essa questão do monoteísmo, que até o finalzinho da aula eu quero trabalhar melhor com vocês. Falando um pouco de datação, de data da escrita de Deuteronômio,
é a mesma de Levítico, é a mesma de Êxodo, é a mesma de Número, aquele período de 40 anos das peregrinações no deserto, entre 1446 a 1406, lembrando que as datas no Antigo Testamento são datas retroativas. Eu quero fazer um recorte com vocês das temáticas de Deuteronômio. A primeira temática que eu quero passar para vocês aqui através de um recorte é a eleição de Israel. Israel como um povo eleito. A eleição é um conceito de Deus entre todas as nações. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Este ensino está baseado no chamado de Deus ou na chamada de Deus a Abraão. Lá em Gênesis 12, quando ele fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, sai da tua cultura, sai da tua parentela, sai do teu sangue, sai da casa do teu pai, sai do teu conforto, para a terra que eu te mostrarei. Essa promessa foi feita lá atrás para Abraão e agora essa promessa vai se cumprir aqui no livro de Deuteronômio. Chegou o momento deles possuírem a terra, entrar na terra. Essa ideia é lançada na primeira linha do chamado de Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Encontra-se na revelação do Sinai. Você pode conferir também Êxodo 20, nos versículos 2 a 12. E no sistema sacrificial apresentado em Levítico, também confira, né? Se bem que nós já estudamos o livro de Levítico, mas faça uma conferência aí no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5, depois nos versículos de 24 a 30, você pode fazer uma conferência aí sobre essa eleição. Por que que Deus escolhe Israel? É uma escolha de Deus. Deus é soberano, Deus escolhe quem ele quiser. Porque Deus escolhe Abraão para ser esse precursor, esse pai da fé, esse pai de uma grande nação. Porque Deus viu que nesse homem haviam prerrogativas e a gente comprova isso depois no Moriá, onde Deus pede o filho da promessa para Abraão e ele não tem coragem de negar a Deus o seu único filho. A eleição divina, ela não é um ato arbitrário, mas está relacionada à obra redentiva. Deus chama Abraão e dele forma uma nação para esse propósito. Então, apesar de ser uma escolha de Deus, não é um ato arbitrário, vai ser Abraão e pronto. E se Abraão quebrar a promessa, eu levanto outro. Não. Havia todo um desenho de Deus, havia toda uma questão relacionada à obra redentiva de Cristo, até porque os patriarcas, Abraão, Isaac, o próprio Jacó, são antítipos de Cristo, né? Dentro de uma tipologia, eles apontam para o Cristo. Então, nada na Bíblia é por um acaso, nada na Bíblia é por uma obra arbitrária, mas sim um desenho que Deus começa a construir para a remissão da humanidade. Deus escolhe Israel não por causa da sua superioridade numérica, mas porque o Senhor os amava. O amor de Deus, ele está sempre sendo um princípio, tá? Deus nos ama e pronto. Por causa dessa eleição, Israel deveria destruir as nações da terra de Canaã, as nações aqui chamadas inimigos. Deus ele deu uma missão para Josué, que é o sucessor de Moisés, que ele deveria matar todo mundo, matar criança, matar animais, matar tudo, né? Em algumas cidades nem o despólio de guerra deveria ser pego, como por exemplo, lá na cidade de Jericó, que um homem chamado Acã pegou uma cunha de ouro lá, uma capa babilônica e escondeu debaixo da tenda e por isso foi penalizado. E Deus falou que tudo aquilo ali era anátema, tudo aquilo ali era maldição, que eles não deveriam se apossar de nada
absolutamente nada daquela terra. Israel não podia ter nenhuma aliança, Israel não podia ter misericórdia para com essas nações. Acima de tudo, deveriam destruir todos os símbolos religiosos dos cananeus. Às vezes, nós queremos agir com o sentimento e dizer, ai, coitadinho, é uma criança, é um bebê, já vai ser penalizado porque faz parte do povo inimigo. Sim, foi dessa maneira que Deus mandou fazer. Se é dessa maneira que Deus manda fazer, Josué deveria ter obedecido. Até porque essa criança amanhã, se for poupada, se tornará um adulto. E vai buscar as informações. Quem matou minha mãe? Quem matou o meu pai? Quem tirou a vida do meu povo? E depois pode se tornar um grande inimigo ou até um arqui-inimigo. Relacionado à eleição divina, estava também o propósito de que todas as famílias da terra fossem abençoadas. A minha e a sua família, elas estão aí incluídas nessa bênção. Os ciúmes de Deus para com Israel não brota de uma indiferença para com outros povos. Antes, eles surgem de sua preocupação que Israel transmita a verdade divina aos outros povos. Então, essa verdade ela deveria ser transmitida. Deus ele não permitiu nem que Israel se relacionasse com outras nações, porque outras nações, na realidade, não faziam parte desse plano de Deus. E não deveria haver uma mistura de povos, né? O que futuramente houve também, essa mistura de povos. Mas, neste início, o povo de Deus deveria viver a sua vida ali fechada e deveria transmitir ali as verdades de Deus. Se Israel não for cuidadoso para guardar a verdade que Javé revelou em palavras e atos, a verdade nunca chegará ao restante do mundo. Então esse zelo no início era primordial. Essa confiança que Deus depositou neles através da eleição. Eles deveriam cumprir essa promessa e essa palavra. Por esse motivo, Israel deveria ser imparciais com todas as nações cananeias, todas elas, juntamente com a sua cultura e religião, deveriam ser exterminadas, pois do contrário, Israel seria corrompido por elas e não cumpriria os propósitos divinos. Então, se Israel não se guardasse, se Israel não cumprisse esses princípios de santidade, e a palavra santidade significa separação, haveria um grande risco de Israel ser contaminado, né? Se tornar uma nação aí contaminada, e aí o plano de Deus, mais uma vez, não seria cumprido. Para que o plano de Deus fosse cumprido, Israel não podia se contaminar. O segundo assunto que eu quero fazer um recorte com vocês é a relação da aliança ou a relação de aliança. Aliança, para quem não sabe, é um pacto. Aliança, para quem não sabe, é um concerto, né? Um mandamento. A aliança que Deus fez com Israel não foi um mero contrato de acordo entre pessoas onde implica reciprocidade, mas ela começa no amor de Deus por Israel. Tá vendo? Que tudo começa no amor. Não é uma aliança baseada apenas em uma reciprocidade. Se vocês forem fiéis, eu serei fiel. Se vocês forem infiéis, eu serei infiel. Não. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Por que que Deus permanece fiel? Porque Deus nos ama acima de tudo. Essa relação de aliança, assim mesmo que o povo falhasse, não cumprisse a sua parte da obrigação, certamente não fizesse no deserto ao longo da maior parte da sua história ali, Deus não quebraria a sua aliança, como não quebrou. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Ou seja, Deus na história continua o mesmo. Por quê?
Porque Deus continua sendo fiel. Porque Deus não pode quebrar a sua aliança. Porque Deus não pode quebrar a sua promessa. Porque Deus não pode quebrar a sua palavra. Porque Deus é um Deus pactualista. O conceito de que Deus, de fato, atua na história é uma grande doutrina bíblica sem igual. Em Deuteronômio, esse tema é um tema bíblico de forma singular. E o livro inteiro vai fazer uma exposição dos atos divinos do seu favor. Eu costumo dizer que a história geral ela não é uma história paralela à história bíblica. A história real é uma história que está associada à história bíblica, intrínseca. Se você for estudar lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, Egito, você vai saber que existia um homem chamado Moisés. Vai entender que existe um povo chamado Hebreus. Então a história bíblica vai narrar os acontecimentos da história secular, né? Da história que nós temos aí e estudamos nos livros de história geral. A relação da aliança em Deuteronômio vai enfatizar Deus ao longo da história desse povo, primeiro, com a saída do Egito, com o Êxodo, segundo, com a entrega da lei, princípios, mandamentos, e na cultura judaica são pelo menos 613 preceitos, e também a travessia do deserto, a entrada para uma longa vida de felicidade numa terra que manava leite e mel. Então são esses três momentos, o êxodo, a instituição da lei e também toda a travessia no deserto, que durou aproximadamente 40 anos. A história humana não é algo que se desenvolve aleatoriamente, mas tudo acontece dentro da vontade de Deus. Deus dirige a história humana. Até hoje, né? Deus, ele dirige tudo. Deus, ele é tudo em todos. Às vezes a gente pensa que podemos tomar as nossas próprias decisões, mas a Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. Terceiro tema que eu quero fazer um recorte com vocês é a questão do monoteísmo, um único Deus. Porque lá no Egito, esse povo, eles serviram a vários deuses. Lá no Egito, era deuses para todos os lados. Só nas 10 pragas, que foi o duelo dos deuses ali e a desconstrução de cada uma das entidades egípcias, foram 10 entidades, haviam muito mais. Então a questão do monoteísmo, a questão de um único Deus verdadeiro, soberano, é a questão que é trabalhada também no deserto para com esse povo. Não existem vários deuses, existe um único Deus soberano, poderoso, acima de tudo e de todos. É a questão do monoteísmo. Tem até um filósofo chamado Schopenhauer que ele vai dizer que o monoteísmo e o politeísmo é como se fosse um pêndulo. Ora, uma pessoa crê que existe um único Deus nessa parte do pêndulo, né? Mas ela vai dizer assim, mas é muito serviço para esse único Deus. Eu acho que ele precisa de alguns ajudantes para dar conta. Aí a pessoa, ela sai desse pêndulo e ela vai para uma outra extremidade, que é o politeísmo. Aí o politeísmo vai dizer assim, mas existem vários deuses, tudo bem. Só que existe um que comanda todos, existe um que é o cabeça, que é o chefe dos deuses. Aí a pessoa, ela volta para o monoteísmo. Então, Schopenhauer, ele vê esse fenômeno aí de ora povos acreditarem em vários deuses, ora povos acreditarem em apenas um único Deus. Mais um tema que eu quero fazer um recorte com vocês é um Deus amoroso. Esse nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que cuida desse povo desde a escravidão, desde o Êxodo,
saindo do Egito, até mesmo chegarem à terra que mana leite e mel, que é a terra prometida, a terra da promessa. Esse Deus, ele é um Deus amoroso. Esse Deus, ele é um Deus que, acima de tudo, ele ama o seu povo. Ele está presente ali, cuidando da vida do seu povo. E esse texto de Êxodo, capítulo 31, né? Ou melhor, esse texto de Êxodo, capítulo 4, dos versículos 35 a 39, eu queria ler com você. Esse texto ele vai dizer assim: a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, e nenhum outro há, senão Ele. Versículo 36. Desde os céus te fez ouvir a tua voz para te ensinar, sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Olha o cuidado de Deus com a nuvem. Porquanto amava teus pais e escolher a sua semente, depois dele, ele te tirou do Egito diante de ti, com a sua grande força, para lançar fora de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra que te dá por herança, como neste dia. Como se existisse algum povo maior, mais poderoso, que pudesse encarar o nosso Deus. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima, no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Olha que tremendo isso. Olha o amor de Deus sendo refletido na vida desse povo. Esse povo agora sabe que esse Deus, ele cuida. Esse Deus é um Deus amoroso. Esse Deus é um Deus que está presente em todos os momentos, desde o Êxodo, mandando uma nuvem durante o dia para que eles não fossem queimados pelo calor, né? Superaquecidos. Esse Deus manda uma coluna de fogo à noite. Esse Deus manda o maná. Esse Deus, ele faz da rocha brotar ali água no meio do deserto. Nem as sandálias foram gastas. Então esse Deus aqui, ele é o Jeová Jirê. Ele é o Deus provedor. Ele é um Deus que derrama a bênção. E o quinto recorte que eu quero fazer ainda nessa aula são as bênçãos de Deus que existem no livro de Deuteronômio. Não são poucas as bênçãos que Deus ele derrama na vida desse povo, na vida dessa nação, em Deuteronômio. A primeira bênção que eu quero falar com vocês é a bênção de servir a Deus. Só pelo fato de nós podermos servir a Deus, nós já somos abençoados. Ainda existem pessoas que vão à igreja, vão ao culto para serem abençoadas. Eu já sou aquela pessoa que não vou à igreja aos domingos para ser abençoado, porque eu já sou abençoado. Eu vou para servir a Deus. Para mim, não é questão de ser abençoado, porque eu já sou. Eu vou para servir. E é por isso que eu vou. E o versículo de Deuteronômio 6,4, ele fala assim, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Olha o monoteísmo aí, o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, com toda a tua capacidade, com todo o teu espírito. Então olha que bênção servir esse Deus.
que acima de tudo nos ama, que acima de tudo ele se importa conosco. Ainda que o ser humano seja infiel, Deus permanece fiel. Existe uma bênção muito grande em nós podermos servir a esse Deus. Existe uma bênção muito grande no servir a Deus. A segunda bênção é a bênção da obediência. E a bênção da obediência está lá em Deuteronômio 11, 27. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno. Então existe bênção para aquelas pessoas que amam a Deus, aquelas pessoas que servem a Deus. É a segunda bênção, é a bênção da obediência. Se você escolher obedecer, você vai ser abençoado. Se você escolher desobedecer, então a maldição virá sobre a tua vida. É como se você tivesse colocando a sua conta em risco. A terceira bênção, ali em Deuteronômio ainda, é a bênção de ser um sucessor. Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. E Deus certamente escolheu você também para continuar a obra. Vamos ver o texto do 31, do versículo 1 ao versículo 8. Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Moisés disse: hoje eu estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você, Moisés, não passará o Jordão. Ah, coitadinho de Moisés. Deus falou para ele que ele não iria entrar na terra. É porque Deus tinha uma coisa maior para ele, melhor, que não era só a terra prometida, não, era a eternidade. Moisés entendeu a sua missão e nós precisamos entender também a nossa missão. Aí nós temos o versículo seguinte aqui de Deuteronômio: o Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá todas as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse dela. E Josué passará diante de vocês. Como o Senhor falou, o Senhor fará com essas nações o que fez com Sion e com Og, ou Og. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Reis dos amorreus, como destruiu a terra deles, que ele destruiu. Versículo 5. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que eu ordenei a vocês. Verso 6. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai com vocês. Ele não os deixará, ele não os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte, Josué, seja corajoso, Josué, porque com esse povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. É você, Josué, que vai fazer esse povo herdá-la. O Senhor é quem vai à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, não o abandonará. Não tenha medo, não fiquem assustados. Tem hora que a gente assusta, tem hora que a gente tem medo,
Mas qual é a bênção de ser um sucessor? A bênção de que Deus está conosco, nos fortalecendo, nos dando graça. Você só tem que fazer uma coisa, ser forte e corajoso. Porque você vai herdar essa terra, porque você vai possuir essa terra. Deus lhe deu. Se Deus lhe deu, toma posse das riquezas de Deus e das grandezas de Deus. Um outro recorte que eu quero fazer com você é a quarta bênção. Já estamos chegando ao final da aula, mas eu não posso deixar de falar da quarta bênção, que é a bênção da pureza. Os filhos de Deus deveriam ser puros de coração. A gente não deve viver nessa malícia, nessa maldade que existe no mundo. Ah, professor, mas o mundo é dos espertos. Tem mais um motivo aí, eu não sou do mundo, eu não sou daqui, eu sou de Deus. Então esse mundo não me pertence. Essas coisas da terra não são para mim. Eu preciso viver a pureza da palavra. E a quinta e última bênção, ali em Deuteronômio, do capítulo 17 até o capítulo 25, Moisés vai trabalhar com eles a bênção da compaixão. Você poder olhar para o ser humano e sentir que esse ser humano é um ser humano que precisa de compaixão. Nós não somos perfeitos, nós também temos erros, nós também temos pecados, coisas detestáveis que praticamos na nossa vida. Pode não ser o mesmo erro do outro, mas existem outros erros em nós. E nós devemos ser misericordiosos, nós devemos trabalhar a compaixão. Esse é o grande segredo. Tá bom, turma? Eu acho que foi um bom recorte, uma boa aula do livro de Deuteronômio, que ficou faltando para vocês e que a gente vem aí no meio do feriado, feriadão prolongado, trabalhar com vocês. Aí estão as minhas redes, se você quiser me seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, aí tá meu e-mail para vocês tirarem dúvidas sobre essa aula, sobre outras aulas, e eu vou estar postando no grupo de vocês de alunos a nossa avaliação final do módulo do Pentateuco. Eu espero que você tenha gostado dessas aulas do Pentateuco, tenha crescido com a gente. Essa foi a aula de número 5 do Pentateuco. Eu espero que você continue no curso, não desista, não tranque a sua matrícula. Dificuldades vão existir, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Forte abraço para todo mundo. Nos encontramos aí nas próximas aulas ou online. Você que é nosso aluno do Instituto FASTEF, do Instituto Humaniza, do EAD, ou nos encontraremos online, ou também nos encontraremos aí ao vivo e a cores em sala de aula, tá bom? Forte abraço, façam a avaliação, não esqueçam, e no próximo mês aí, na próxima semana, já teremos matéria nova. Até lá!